Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Que bom que você veio aqui nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa é a noite de celebração, a noite de adoração ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Nós queremos saudar também quem está nos assistindo no canal da Igreja Batista da Ilha das Flores. Deus te abençoe. Deus quer falar também ao teu coração nessa noite. Glorificado seja Deus. E para iniciarmos esse culto, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que é o nosso Deus, que Ele abençoe, que a presença dEle seja real neste lugar. Nós vamos orar, nós estamos aqui para celebrar e para cultuar ao nosso Deus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Vamos orar neste momento. Pai Santo, nós glorificamos o Teu nome mais uma vez neste dia e queremos render louvores ao Senhor. Porque, meu Pai, nós sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós queremos Te glorificar, Senhor, pelo Teu amor, um amor que é incondicional, um amor que fez com que o Senhor enviasse o Teu único Filho, o unigênito, para morrer por nós na cruz. É a maior prova de amor, o Teu amor para conosco. E da mesma forma, Pai, nós também queremos dizer que nós Te amamos. Nós queremos retribuir, meu Pai, todo o amor que o Senhor tem concedido às nossas vidas. Nós queremos retribuir, não apenas com palavras, mas com gestos, ações e atitudes. Que o Senhor a cada dia nos inspire, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir em tudo que fizermos, Pai. Porque, meu Pai, nós queremos Te agradar com o nosso viver, com a nossa forma de viver, Pai. Que o nosso louvor não seja apenas palavras cantadas, mas que saia de nossos corações, meu Pai, como forma de expressar nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. E que a cada dia possamos Te adorar, Pai, de verdade. Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Porque é assim que o Senhor procura os adoradores aqui na terra. Cada pessoa que entrou aqui nesta noite possa entender isso, meu Pai. Que veio aqui para prestar um culto, que veio aqui para adorar, para celebrar ao Senhor. E que em nome de Jesus essa noite seja uma noite especial neste lugar. Que o Teu Espírito Santo fique à vontade aqui no nosso meio e venha agir em cada vida aqui. Venha renovar a unção sobre a vida do Teu povo nesta noite. Que o Senhor venha abençoar, Pai, cada um aqui. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa, porque eu não conheço, mas o Senhor conhece a cada um. Que nessa noite seja uma noite de milagres neste lugar, para a glória do Teu nome. Que o Senhor venha ouvir o clamor do Teu povo, aquele que tem passado por momentos difíceis, mas tem orado, tem buscado. Que esta noite seja uma noite de resposta, para o Teu nome ser glorificado neste lugar. E que a Tua palavra que nós iremos ouvir nesta noite possa falar profundamente aos nossos corações. Pai, esse é o nosso pedido, é o nosso desejo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que oramos. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 46. Um salmo muito conhecido, mas é um salmo que ele tem palavras profundas. E ele vai dizer, o salmista, que ele vai falar a respeito de que ele encontra em Deus o abrigo. Ele encontra em Deus a sua fortaleza, ele encontra em Deus o seu refúgio. Amém? Diz assim o Salmo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nele está, não será abalada. Deus vem em meu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, e Ele ergue a sua voz.
e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esse é o Deus, meus irmãos, ao qual nós estamos servindo, ao qual estamos aqui nessa noite para adorar. É esse Deus que é o nosso refúgio. É esse Deus que nos guarda. É esse Deus que nos protege. É esse Deus que nos livra. É esse Deus que nos sustenta, que nos alimenta, que provê tudo em nossas vidas. É esse Deus que estamos aqui nessa noite para adorar e para celebrar. E é o Deus que diz aqui, ó, pare de lutar, deixa a luta comigo. Pare de lutar porque eu sou Deus. Eu sou o Deus de vocês. Eu estou com vocês. Vocês não estão só. Ele diz, o Deus de Jacó, Ele está conosco. Ele está conosco. E é Ele que vai nos ajudar em todos os momentos a resolver as situações, a resolver os problemas, a resolver os conflitos. O Senhor vai nos ajudar. Ele está conosco, meus irmãos. E nessa noite você vai entender isso mais no decorrer desse culto. Você vai ouvir a voz dele falar ao teu coração. Mas neste primeiro momento, entenda isso. Que Deus está com você, que Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza e Ele é o teu socorro. Você não está só. E com essa notícia eu quero que você se alegre. E continue firme, buscando ao Senhor, firme nas promessas do Senhor. Nós vamos cantar o hino 154 do cantor cristão. Firme nas promessas.
Glória a Deus, que possamos ficar assim, sempre firmes na promessa do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Amém? Nesse momento eu convido o Ministério de Louvor que estará ali ministrando os louvores. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Que maravilha, né? Mais uma semana iniciando com a presença do Senhor no nosso primeiro dia da semana. E eu estou muito grata hoje, graças a Deus, por estar nesse primeiro dia da semana sendo o meu aniversário e aqui no altar. Amém? Não há lugar melhor para se comemorar do que aqui na presença do Senhor, né? Então você que pode, fica de pé nesta hora, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, que é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração. É a Ele que nós viemos prestar o nosso culto nesse instante de adoração a Ele. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Nem foi combinado e o Marcelinho falou aqui agora sobre o rio, né? Sobre o rio, do Salmo 90, do Salmo 46. E é tão interessante quando a gente lê na palavra de Deus sobre este rio. E você sabe que nós somos povo eleito, geração eleita, povo escolhido de Deus. E nós podemos ter acesso para estar se aproximando dessa água que liberta, que salva, que cura, que é a nossa salvação, que é Jesus. Amém, amados? Então cante conosco nessa hora, há um rio. Você que pode e já sente a presença do Senhor, dê uma salva de palmas para Ele agora, nessa hora, para já começar a aquecer, né? Já que estamos aí com um tempo mais chuvoso, temperatura que já mudou um pouco, mas tempo é algo, amados, que a própria palavra diz. Há tempo para todas
as coisas. Há tempo para o calor, há tempo para o dia estar mais fresco como hoje, há tempo para chorar, há tempo para se alegrar, há tempo para ficar pequeno e tomar leite, há tempo para crescer e comer comida sólida, crescer em sabedoria e graça. Há tempo para, na verdade, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Assim a palavra nos fala. Mas enquanto esse tempo é aperfeiçoado em nós, o que nós temos feito com o nosso tempo? O que nós temos escolhido fazer com o tempo que passamos aqui? Muitas vezes nós nos distanciamos e escolhemos passar o tempo no celular, o tempo pensando em alguma coisa, alguma preocupação, né? Algo que nos tira a paz. Mas Deus quer trazer à nossa memória que de tudo Ele tem cuidado. E não é o tempo de escassez que vai nos tirar do propósito que Ele já escreveu para nós, para a minha vida, para a sua vida. Se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor aprove em primeiro lugar. Se não fosse a graça do Senhor derramada, quem seria eu para estar aqui comemorando mais um ano da minha vida? É tempo de crescer. Hoje é tempo de crescer, é tempo de refletirmos. E o Senhor pede que nós cresçamos, mas apenas na palavra dEle. Apenas no aperfeiçoar daquilo que Ele pede para a gente.
do sacrifício que o Senhor fez, pagou pela minha vida, pela sua vida, quando Ele entregou o seu único filho na cruz para morrer em nosso lugar. E a partir desse momento, amados, aconteceu algo extraordinário. O véu foi rasgado. E a partir do momento que o véu foi rasgado, eu e você podemos ter livre acesso ao Santo dos Santos, para ter essa liberdade que estamos tendo agora, de sentir a presença do Senhor, conforme estamos sentindo. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença do Senhor nesse lugar. Eu estou sentindo aquilo que eu vim buscar, aquilo que eu vim entregar, aquilo que eu vim agradecer, subir para o trono da graça do Senhor. Sabe por quê? Porque o acesso já me foi dado. O acesso já nos foi dado através daquele sacrifício. Então, além do véu, nós estamos. Além do véu, nós já estamos. E é além do véu que precisamos e queremos estar. Amém, amados?
Vidas escravas da vida estão, muitos cansados em dor, querendo luz onde há escuridão e alegria onde há dor. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em minha vida. Faz-me uma bênção, ó meu Salvador. Passa minha vida alguém alcançar. A doce história de Cristo contar, do seu amor e perdão, com minha vida a esperança espalhar, fiel é a minha missão. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção, ó meu Salvador. Possa minha vida alguém alcançar. De graça dar como tens dado a mim, amar qual Cristo me amou, um novo mundo de paz construir, eis minha prece, ó Senhor. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção, ó meu Salvador. Possa minha vida alguém alcançar. Amém. Nosso Deus, Pai bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esses louvores que já foram entoados aqui. Que o Senhor receba como cheiro suave. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui nesse momento. Que o Senhor possa estar falando aos corações deles, através da tua palavra pregada, que vai ser falada e pregada aqui nesse momento. Obrigado, Senhor, pelos irmãos também que foram dizimados, Senhor, que ofertaram também. O Senhor continua abençoando cada um, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Deus já tem falado aos nossos corações. E eu quero saber, conhecer as pessoas que estão nos visitando aqui nessa noite. Faz assim, um sinal para a gente saber. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Nós temos a presença do pastor Marcelo. Fique em pé, pastor Marcelo. Tem muita gente que não lhe conhece. Pastor Marcelo foi o primeiro pastor dessa igreja aqui. Então nós louvamos a Deus por sua vida. E eu quero convidar o pastor Leomar Santos da Paixão. Vamos orar pela vida do pastor. Amém. Glorioso Deus, o Senhor é fiel e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Amém, Jesus. Já estamos na Tua presença, Pai. Nós já sentimos aqui a presença do Teu Espírito Santo e que o Teu Espírito Santo continue conduzindo todo esse culto e a palavra que será ministrada aqui, Pai, é Tua, é para a Tua glória. Que o Senhor use o Teu Filho, o pastor Leomar, poderosamente para o Teu nome ser glorificado na vida dele, através da vida dele. Que a palavra venha falar profundamente aos nossos corações e que essa noite seja uma noite de salvação neste lugar.
Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém, Jesus, amém. Obrigado, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz seja convosco, meus amados irmãos. Amém. A paz seja com você que está nos acompanhando aí no nosso canal. Seja muito bem-vindo ao canal da primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Deus continue te abençoando tremendamente. A você que nos visita, seja muito bem-vindo. É muito bom poder receber vocês aqui. Como já ressaltou o Marcelo Antunes, nós estamos com o Marcelo José aqui, e a sua esposa, que veio nos visitar nesta noite, o primeiro pastor dessa igreja. E eu queria convidá-lo aqui, pastor, você dá uma saudação aqui, o pessoal que não conhece o senhor, conhecê-lo. Por favor, traga um abraço aqui lá do povo de Anchieta para nós. Dá uma saudação aqui, o povo, pelo menos ouviu o seu timbre. Meus irmãos, que alegria poder voltar aqui à nossa igreja, da Ilha das Flores, amada, querida. E sempre quando eu venho aqui, pastor Elmar, acontece um certo retrospecto, né, emocional, pessoal. Saber que Deus é um Deus maravilhoso, que plantou as primeiras sementes aqui no tempo que eu estava aqui com a minha esposa. E os irmãos cresceram agora, construíram um novo templo, bênção do Senhor. Então os irmãos estão de parabéns. Sua vida, sua família, pastor, sua igreja, nós possamos continuar a abençoá-los poderosamente cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Não prego. Obrigado, meu pastor amado. Bem, para quem não sabe, ele é genro do nosso querido irmão Erli Claudino ali, ó. Erli e a irmã Hilda são os pais da Edneia, né? O povo mistura tudo, né? Mas é isso aí. Seja muito bem-vindo, pastor. É uma honra poder dar continuidade aqui ao trabalho que o Senhor iniciou lá atrás, pela orientação do Santo Espírito do Senhor nosso Deus. Bem, eu queria convidar agora o Wilbert. Cadê o Wilbert? E a Aline? E João Guilherme? Vem cá, por favor. Vem cá. Gente, esta. E aí, meu meio-campista? Deus abençoe. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida de pastor aqui, ó. Eu gosto de celebrar casamento, eu gosto de batizar, eu gosto de pregar, eu gosto de fazer teatro, de tocar. Mas apresentar uma criança ao Senhor, isso também é algo que eu gosto demais de fazer. E eu vou explicar a vocês por quê. Primeiro, porque eu acho isso algo nobre demais, lindo, profundo, bonito, né? E porque eu não tive essa oportunidade. Eu queria tanto que pequenininho alguém me levasse no altar do Senhor e tivesse me dedicado ao Senhor desde a minha infância. Mas os meus pais ainda não conheciam o Senhor. Mas vocês estão tendo essa oportunidade de fazer isso com João Guilherme. E as coisas que eu vou dizer para vocês hoje é para vocês ouvirem e praticarem. Amém, varão? Então vamos lá. Enquanto eu estava pensando, o que eu vou falar na apresentação de João Guilherme, né? De tantos meninos que eu já apresentei, e eu gosto sempre de falar algo diferente. A semana passada, por exemplo, nós falamos acerca do João Batista. A apresentação de João, o pai, depois que voltou a falar, por obra miraculosa ali do Espírito Santo, que ele estava mudo, né? No período que Isabel estava grávida. E aí no dia da apresentação do menino, o mundo voltou a falar, o povo ficou de boca aberta, o pai começou a profetizar e todo mundo saiu dali falando uma coisa: o que virá a ser esta criança, meu Deus? E dali já iniciou o burburinho: será que ele é o Messias? Porque era algo tremendo. A humanidade estava vindo de 400 anos de silêncio profético. E agora nasce esse menino de uma forma toda especial. E aí hoje, para a história de vocês, eu me lembrei de um outro menino, que de igual modo, minha oração a partir de hoje é que João siga os passos. Imagine você, um casal que quer ter um filho. Sobretudo, mais a mãe ainda, né? As mães sempre querem mais do que os pais, você tá ligado, né? Mais a mãe ainda. E de repente ela vai na igreja e ora.
num culto de oração, ela vai lá no cantinho da igreja e está lá orando. O pastor está daqui olhando, vem daquela mulher ali um tempão orando já, uma hora dessa, essa mulher cheia do goró já, oh meu Deus, cheia da tiotina. E não era tiotina, era desejo, vontade, clamor, fé. Por isso que Ana estava ali chorando daquele jeito. E aí, quando o pastor foi falar com ela, estou colocando assim para a gente entender, contextualizando, né? Era o sacerdote na época. O Eli vai falar com ela pega e diz assim: não, meu senhor, tua serva não está bêbada não, eu estava clamando ao Senhor, fazendo um pedido especial do meu coração para ele. E então, o pastor Eli fica todo sem graça, diz: oh, minha irmã, me desculpa, então, que o Senhor conceda o desejo do seu coração, que o Senhor responda a sua oração. 9 meses depois, estava lá o menino chamado Samuel. Samuel. Cadê ele? Já está lá atrás, né? Ele gritava: eis-me aqui, Senhor. Muito bem. Mas o mais interessante dessa história não é nem nada disso. O mais interessante dessa história é a forma como Ana lida com ela. Imagina, a mulher vai no templo, vai lá na igreja, ora. Deus responde a oração. Quando ela recebe a bênção, ela devolve para Deus. Em nenhum lugar da Bíblia vocês vão ver essa história de novo. Porque isso só aconteceu uma vez, dessa única vez. Foi a única vez que eu vi uma mulher desesperada para ter um filho, e quando tem um filho, ela não disse: Senhor, e quando eu tiver, eu vou cuidar dele, eu vou fazer, eu vou acontecer, pode deixar comigo, não sei o que. Não. Na oração dela lá com Deus, ela falou: e se eu engravidar, e se eu tiver, eu vou devolver ele para o Senhor. Nunca vi isso na minha vida, mas essa irmã fez. Bem, cumprido o tempo, passa o tempo de mama do menino, vai ela: pastor, você lembra que eu estava aqui no ano passado orando, e o senhor até pensou que eu estava cheio da tiotina, lembra? Eu estava ali naquele canto. Lembro. Minha irmã, como é que eu vou esquecer de uma cena dessa? Eu estava orando, foi por isso aqui, ó. Tá vendo? Eu fui uma mulher. Só que, pastor, na minha oração eu disse que se o Senhor me desse esse privilégio, eu ia devolvê-lo para o Senhor. Então toma que o filho é seu. E entregou na mão do pastor. O pastor pegou o menino, sacudiu lá assim, imaginando: e agora como é que eu vou lidar com isso agora, meu Deus? Bem, na verdade é que esse menino foi criado ali e se transformou num dos maiores profetas do Antigo Testamento. Estou contando essa história para você, Liberty, para você saber que se nós criarmos os nossos filhos no temor do Senhor, com toda a dedicação, confiar no Senhor de todo o nosso coração, pautado na palavra, porque hoje a influência do mundo para dentro da igreja é muito grande. Então o João vai precisar muito de vocês dois, e vocês dois vão precisar muito da palavra e da igreja, pois nós nos tornamos como uma rede de apoio. A escola, a família, a igreja, salinha das crianças, ministério infantil, ministério de música, né? O pastor, todos esses aqui devem fazer parte da rede educativa da criação de João. Mas o principal deles todos é vocês dois. E de vocês dois, a responsabilidade maior ainda é sua. Por quê? Porque se olharmos para a palavra, o sacerdote do lar é você. Depois de você, que vem eu, o sacerdote da igreja. A Aline deve vir a mim quando for algo que não compete a você. Por exemplo, quando for alguma questão mais profunda de Bíblia, de vida espiritual, você fala: não, eu vou precisar do apoio do nosso sacerdote lá,
Ele estuda, ele vive para isso. Mas para que a Aline veja você como sacerdote, você vai precisar se comportar como um. Daí você está aqui agora como reflexão para todos vocês. Você, marido que está aqui nessa noite, e você, marido que está aí do outro lado. Eu lhe pergunto, a sua esposa lhe vê como um sacerdote do seu lar, da sua casa? Você que está aqui, se pergunte aí, você, marido, puxa, será que minha esposa me vê como um sacerdote dessa casa? Como sacerdote do lar? Porque isso é algo muito sério, varão. É algo seríssimo. Só que para que ela te veja, você vai ter que se comportar como? Não adianta você bater no peito e dizer, olha, eu sou sacerdote dessa casa, lembra que o pastor disse lá? Não é por aí. Ela vai precisar enxergar isso em você. E aí, para que você seja esse sacerdote, vocês homens que estão aqui também o seja, você vai precisar de uma pessoa, do Senhor. Porque você vai andar assim com Ele. Na sua casa, você tem que ser parecido com o sacerdote da igreja. O pastor não é a pessoa que deve mais orar, que deve mais ler a Bíblia, que deve mais fazer tudo, que deve mais ler, que deve mais tudo. Não é essa a referência que a gente tem do pastor? Essa é a referência que a sua família tem que ter de você. Você na sua casa é o cara que mais ora, é o cara que mais lê a Bíblia, é a pessoa que mais vive piedosamente para Deus. Aí a sua esposa vai olhar para você e vai vê-la assim. Uma das coisas que marido e mulher precisam fazer é pedir oração um para o outro. Talvez você, mulher que esteja aqui, pede oração para todo mundo, menos para o seu próprio marido. E por que as esposas fazem isso? Porque vê que o cara está de casa. Dá um exemplo totalmente contrário, entende? E não é para sermos sacerdotes de boca, é para sermos sacerdotes na prática, na vida diária, no nosso dia a dia. E aí eu encerro dizendo o seguinte: nesse processo, o Wilbert vai precisar muito de você ali. Sozinho ele não dá conta, porque isso é algo muito sério e muito pesado. No sentido, né? Se a gente for olhar assim, puxa, ser um sacerdote do Deus vivo todo-poderoso, não é algo, né, simples. Isso aí deixa comigo. Não é. Então a gente precisa viver piedosamente para que essa palavra se cumpra na nossa vida. E aí você vai ser peça fundamental. Porque é com você e é em você que ele vai se ancorar muitas vezes abaixo de Deus, é claro. Por isso, Aline, eu digo para você, e agora eu digo para todas as mulheres aqui presentes: mulheres, cuidado com o seu sim para o seu marido. Cuidado. Porque o seu sim tem muito peso para o seu marido. Mas também cuidado com o seu não. Porque o seu não também tem muito peso. E às vezes você pode dizer sim quando era para dizer não, e dizer não quando era para dizer sim. Por isso eu vos digo, cuidado com o seu sim e cuidado com o seu não. Porque o seu sim e o seu não tem muito peso para o seu marido. Tem coisas que ele está ali a um passo para fazer. Aí naquele último minuto ele vai e te consulta. Você fala: amor, eu sinto que a gente não deve fazer isso. Ó, o seu não tem muito peso. Aí ele, ó, dá aquele passo atrás e não faz. Lá na frente, que é que descobre que era uma furada. O não dela salvou a parada aí. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você está a um passo de uma grande vitória, mas o medo, ou a imprudência, né? Ou a falta de vigilância foi lá: não, vamos fazer isso não. Vamos não. E aí o seu não era para ser não, naquela hora era aquele não, era para ser um sim. Entendem o que eu estou dizendo? E como saber, pastor, então, a hora do sim e do não? Essa é uma boa pergunta. Aí, minha irmã, tem coisas, e 99,9% delas, você precisa perguntar ao Senhor. Tem coisas que não, que o Senhor deixa com você mesmo. Tem coisas que o Senhor deixa com você, para você decidir, para você fazer da forma que você achar melhor. Mas existem coisas na vida que a gente precisa perguntar a orientação do Senhor. E aí, se você perguntar, o Senhor vai lhe dizer se é sim ou se é não. E aí o seu marido tomará as decisões certas. Está vendo como é sério esse assunto? Fazendo tudo isso,
é que o Guilherme vai crescer na graça, no conhecimento, né, na bondade, no amor do Senhor. E todos aqui vão fazer igual fizeram com o Samuel. Viram quem ele se tornou. Samuel se tornou uma bênção no reino de Deus, e deixou ali um compilado de 2 livros para nós. Portanto, te orienta essa leitura, 1º e 2º Samuel, para você ver lá. Amém? É, José? Bem, para isso eu gosto sempre de convidar meu bem, porque eu esqueço de combinar com os meninos, né, para eles não chorarem, e aí eu deixo na mão dela, que aí ela tem a manha melhor, né? Tem a manha melhor. É, exatamente, um cumprimenta o outro e o menino não chora, quer ver? Aê, Joãozinho, aí, se fosse eu não estava chorando. Vem cá, bebê. Louvado seja Deus. Vamos orar então, apresentando a vida de Joãozinho. Joãozinho? João Guilherme. Guilhermino? Neném. Aí, ó, já está brincando com a roupa da tia. Interessante que essa criança não está sabendo de nada que está acontecendo aqui. Mas o Senhor sabe. E nós também. Então, mediante tudo isso que nós falamos, nós vamos consagrar, apresentar a vida dele ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu apresento a vida deste pequeno Guilherme em tuas mãos, ó Pai, em tua presença. Meu Deus querido, toma o Ebert em tuas mãos. Toma, Senhor, a Aline em tuas mãos. Abençoa este casal para que possam criar esta criança no temor do Senhor. Que eles possam ser o primeiro exemplo para o Guilherme, meu Pai. Para que essa criança cresça tendo seus pais como o maior exemplo de cristão que eles conheçam. Meu Deus, em nome do teu filho amado, escreve, meu Pai, todo o destino dele pelo dedo do Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, pois eu creio que o Senhor já sabe até a esposa desta criança. O Senhor já vê até os filhos dele. O Senhor já o vê até idoso, Pai, mesmo ele ainda sendo tão pequenino aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, eu sei que talvez na velhice dele, com certeza eu já não estarei mais aqui, mas todos aqueles que estarão, possam ver e ser testemunhas de tudo que eu falei aqui nesta noite na vida dele. Em nome de Jesus, assim te oramos e consagramos ele ao Senhor, para a honra e glória do teu nome para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí, Guilhermino, vá na paz do mestre. Aline. Glória ao nosso Deus. E Alex, um dia do seu nível, hein? Apresentar, hein, Barão? Eita. Gente boa, bora meditar então na palavra do Senhor. Hoje eu quero contar para vocês uma história maravilhosa. E gostaria de que cada um de vocês prestasse muita atenção em tudo aquilo que vocês vão ouvir, para que sejam fortalecidos ainda mais no Senhor. O tema da mensagem dessa noite é esse aqui, para que você não esqueça. Ó, Sassô? Nem se a gente tivesse ensaiado, hein? Preso por amor a Jesus. Por isso eu quero te fazer uma pergunta, você que me ouve aqui na igreja e você que está aí no nosso canal. Por amor ao Senhor Jesus, o que você está disposto a fazer? Pedro
sob pressão ali emocional, na última ceia, jurou na presença do Senhor: mestre, eu estou pronto para ser preso e, se for o caso, até morto pelo Senhor. Jesus disse: Pedro, pois eu digo para você, com o coração apertado aqui, que hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E de fato, ao dizer isso, Pedro provocou uma onda em todos os discípulos, e cada um foi lhe dizendo: eu também estou, é só você? Você está pensando que é só você? E aí a gente sabe como essa história termina. Daqui a algumas horas, Getsemane, Pedro até esboça uma reação, corta ali a orelha do soldado, e Jesus, quando repreende ele guarda a espada, acabou. Judas trai, Pedro nega, e os 10 todos o abandonam. De fato, a palavra se cumpriu, todo mundo abandonou o Senhor. E todos que estavam ali dizendo e jurando: eu estou pronto para fazer isso, para fazer aquilo outro. Por isso eu lhe pergunto nesta noite, você que está aqui, você que está aí, o que você está disposto a fazer por amar a Jesus? A mensagem dessa noite nós vamos ver um fragmento da história daquele homem chamado Saulo de Tarso. Antes de minha filha colocar o texto ali, eu vou fazer uma introdução. Vocês lembram que Saulo foi um dos maiores pregadores do Novo Testamento? Deixou para nós aqui 13 cartas maravilhosíssimas que nos fortalecem e nos alimentam a cada manhã. Saulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, se converte de uma forma esplêndida. Estava ele indo para a cidade de Damasco, quando no caminho ele encontrou com o Senhor, que bradou o seu nome: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Deixando claro para Saulo que ele não estava perseguindo nenhuma seita, deixando claro para Saulo que ele não estava perseguindo apenas homens, mas ele estava perseguindo o próprio Senhor. Note que o Senhor não disse: Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Ele disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então Saulo fica cego, entra numa cidade chamada Jope, fica na casa de um homem chamado Simão, numa rua chamada Direita. Saulo era tão terrível que um dia, depois desses dias aí, 3 dias ele fica ali cego, ele resolve jejuar, não comeu e nem bebeu nada. Em uma outra cidade, em uma outra rua, próximo dali, havia um discípulo de Jesus chamado Ananias, que orando também teve uma visão com o Senhor. E o Senhor disse para ele: Ananias, quero que você vá em uma casa em Jope, na rua à direita. Procure ir lá numa casa de um homem chamado Simão. Lá você vai encontrar um homem chamado Saulo hospedado. Quando o Ananias ouviu o nome Saulo hospedado, ele deu um pulo e disse: o que é, mestre? O senhor não tem ideia de quem é esse homem e o que ele tem feito com a tua igreja. Então o Senhor, imagino que tenha dado esse sorriso e disse: Ananias, eu sei sim quem é esse homem. E vá, faça o que eu estou lhe dizendo, porque ele é para mim um vaso escolhido. O Saulo vai ver o quanto ele irá sofrer por causa do meu nome. Imagine se você, ao ter sido chamado por Jesus, tivesse ouvido esse recado: o Senhor mandou te dizer o quanto você vai sofrer por causa do nome dele. Será que você assim mesmo teria aceitado segui-lo? E aí, o Ananias chega lá. Quando Ananias chega, para mim, muito, muito lindo isso. Ananias chega e não pergunta: Saulo está aqui? Quando ele vê Saulo, ele diz: irmão Saulo. Já chamou Saulo de irmão. Irmão Saulo. Ora, a vista dele é restituída, ele levanta, logo quer ser batizado, pega aquele edito que ele estava ali na mão com autoridade para prender os do caminho, onde ele encontrasse ali em Damasco e levasse preso, e ele diz: agora isso aqui vai ser um testemunho da minha conversão, e começa a pregar o Evangelho. Se eu e vocês tivéssemos a oportunidade de pedir a Saulo
para levantar a camisa dele. Saulo, levanta a camisa aí, com certeza. Saulo era um dos discípulos que mais tinha marcas de tanto apanhar por causa do Evangelho de Jesus. Depois de tantas viagens missionárias, num belo dia ele chega numa cidade chamada Mileto. Lá em Mileto ele manda chamar os irmãos de Éfeso. Os presbíteros vêm, eles se reúnem na praia assim, todo mundo se ajoelha, começam a orar. E orando ali, eles começam a ter um momento ali maravilhoso, e Paulo dá um discurso emocionante. No meio do discurso, Paulo diz: irmãos, eu estou indo para Jerusalém, e vocês não verão mais a minha face. Meus irmãos, para que Paulo disse isso? Os irmãos ali começaram a chorar, e incentivar ele para que não fosse. Ele: não fiquem assim não, irmãos, podem ficar tranquilos, eu estou pronto para cumprir o ministério que me foi dado. Dali todo mundo se despede, ele navega, e ali vai para uma ilha, daquela ilha ele vai para outra, passa por Chipre, navega ali a sul daquela ilha, passa em uma outra, vê alguns irmãos lá, daqui a pouco ele chega lá em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, já tinha chegado a fama do que Paulo havia feito lá nas outras cidades, nas suas viagens. A expressão era a seguinte: estes homens estão alvoroçando o mundo. Aleluia. E então, um desses, chamado Paulo, chega lá. Já agora Paulo chega ali em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, os irmãos tentam falar com ele ali: rapaz, você não sabe como é que está aqui as coisas, pô, chegou uma fofoca aqui assim, uma fofoca aqui assado. E aí dizendo que Paulo estava pregando contra a lei, e aquela coisa toda, aquelas mentiradas que os fariseus, os saduceus religiosos da época ficavam incitando o povo contra os discípulos. E então um deles fala assim: Paulo, meu irmão, faz o seguinte, tem 4 homens aqui que fizeram um voto ao Senhor, eles vão raspar a cabeça hoje. Fala o seguinte, paga o voto deles, rapa a sua cabeça também, para que todo mundo veja que tudo isso aí que o povo está falando é mentira. Ele: tá bom. Ele vai lá, rapa a cabeça. E junto com ele foi um irmão de Éfeso chamado Trófimo. Para vocês aí que querem engravidar e estão na dúvida aí do nome, é uma boa sugestão, né? Trófimo Santos Correia. E aí o Trófimo está ali com o Paulo. E aí, meus irmãos, aconteceu que os judeus viram o Trófimo com Paulo, próximo ali à região do templo, e acharam que Paulo tinha levado o Trófimo para dentro do templo, o que era proibido. E ali começaram a fazer aquele vucu-vucu. Nesse vucu-vucu, quando eles pegam Paulo e arrastam Paulo, quando vai começar a bater em Paulo, a guarda do templo chega, o capitão chega, o comandante pega Paulo, arranca Paulo da mão deles ali, prende Paulo e leva. Lá na frente Paulo quer se defender, e aí quando Paulo começa a falar em grego, o comandante olha para Paulo: mas você fala grego? Por acaso você é aquele egípcio que levantou uma rebelião e levou 4 homens armados para o deserto? Paulo: não, que grego o quê? Eu sou cidadão romano, eu sou de Tarso. E aí começou a falar com eles. E ali Paulo pediu a palavra e começou a pregar. E eles esperavam uma coisinha assim para tumultuar a pregação de Paulo, e foram fazendo isso naqueles dias. E aí começa a nossa mensagem de hoje, prestem bem atenção. No capítulo 23, vou até pedir a minha filha para colocar aqui, para vocês acompanharem comigo. A leitura vale muito a pena, eu vou terminar na hora certinha, ali às 8h30, podem ficar tranquilos. Olha aqui o texto. Então, depois de todas essas coisas que eu disse, ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhe: prepare um destacamento de 200 soldados. Não, minha filha, versículo 1, já está no 23 aí. Isso. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, que era um local de estudo ali, de encontro, né, dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, disse: meus irmãos, eu tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até hoje. Quando Paulo disse isso, olha o que aconteceu. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias
deu ordem aos que estavam perto de Paulo para lhe baterem na boca. E quem estava perto dele, deu uma mãozada na boca do nosso irmão Paulo. Isso gerou uma reação em Paulo, e Paulo se comportou assim. Então Paulo disse: Deus o ferirá, parede branqueada. Está sentado aí para me julgar segundo a lei, mas contra a lei o Senhor manda me ferir? Seu parede branqueada. Nisso que Paulo disse isso, gerou uma outra reação. Alguém perto disse assim, o que estava perto de Paulo disse: rapaz, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo era fariseu e conhecedor da palavra, então olha como ele se comporta. Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Pronto, Paulo aí já demonstra que ele obedece a lei e que conhece a lei. Quando ele diz isso, ele já acalma ali os ânimos. E continua. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, ele bradou no sinédrio assim: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Pausa aí, minha filha. Não é à toa que Paulo diz isso. Paulo foi muito sábio nesta hora. Por que Paulo usa essa expressão? Olha, eu sou fariseu, sou filho de fariseu também, e hoje estou sendo julgado aqui por causa da minha crença na ressurreição dos mortos, porque ele sabia que nesta hora ele ia ganhar pelo menos os fariseus. Porque uma grande diferença entre o fariseu e o saduceu era que o fariseu cria na ressurreição dos mortos, cria em seres espirituais, cria em anjos. Os saduceus, por sua vez, não criam em nada disso, e por isso eles estavam sempre em confusão. E quando Paulo disse isso, olha o que aconteceu no meio da briga. Quando ele disse isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus contra ele, e os fariseus comprou a briga dele. E a história continua. Minha filha? Isso porque os saduceus dizem que não há ressurreição, praticamente o que eu falei agora, né? Anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Ótimo. 9. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. E se algum ao espírito ou anjo falou com ele? E aí? A gente não encontrou de nada de errado nele. E se por acaso ele estiver falando a verdade? Como é que a gente vai resolver isso? 10. A discussão tornou-se, irmãos, tão violenta, que o comandante teve medo que Paulo fosse o quê? Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Novamente, preso por amor a Cristo. Meus irmãos, você estaria disposto a isso? Você estaria disposto a servir a Deus, mesmo sabendo que em um momento da história você ia se ver numa situação dessa, de um guarda, cara, e ter que tirar você de lá para a multidão espedaçar você com as próprias mãos? O alvoroço e a fúria foi tão grande, Jaqueline, daqueles homens, que eles estavam em tempo de despedaçar o moço, pegando pelo cabelo, pelo braço, pela perna. Então o guarda falou: não, leva, tira ele aqui. E tirou ele dali, e então deu ordens que levassem ele para a fortaleza. Muito bem, a história é séria. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, que Senhor aí? Isso, o próprio Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: tenha coragem, Paulo, pois como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também em Roma. Passa. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram. Olha só o que os judeus fizeram, irmãos. Eles tramaram uma conspiração lá entre eles e juraram. Eu juro. Juraram solenemente
que não comeriam nem beberiam. Resumindo, que iam fazer o jejum. Por quê? Enquanto não matassem o apóstolo Paulo. Já pensou, minha irmã Elite? Eu lhe pergunto de novo. Você estaria disposto a servir fielmente ao Senhor assim, mesmo que estivesse com risco iminente de morte desse jeito? Alguém chegar e dizer assim, eu vou jejuar, eu juro aqui, ó. E jurar em nome de Deus ainda. Vou jejuar, eu não vou comer nem beber nada enquanto eu não matar esse homem. Misericórdia, quanta fúria no coração. E assim foi. Vamos seguir. Mais de 40 homens estavam envolvidos nesta conspiração. Dirigindo-se ao chefe dos sacerdotes, aos líderes dos judeus, eles disseram: juramos solenemente sob maldição, olha só, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o façam comparecer diante de vocês, como se fosse examinar com mais exatidão as informações sobre o seu caso. Nós estaremos prontos para matá-lo, antes que ele chegue aqui. Ou seja, eles queriam que o comandante pegasse o Paulo da fortaleza, trouxesse para o Sinédrio de novo, com a desculpa de que iria examinar ele mais profundamente. Nesta viagem, eles iam fazer uma emboscada, iria matar o apóstolo Paulo no caminho. Mas o Senhor dos Exércitos, como diz o Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o Senhor sempre dá um jeito de livrar o servo dele. Olha o que é que ele fez. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, daí você já sabe que Paulo tinha um sobrinho, filho da irmã dele, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo para Paulo, que chamando um dos centuriões disse: leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo a lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então o centurião disse: Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu que eu te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo a dizer. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: vem cá, pode falar, o que é que você tem para me dizer? E ele respondeu: eu fiquei sabendo que os judeus planejam pedir-te que apresente Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar mais informações mais precisas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Então estão preparados agora, esperando que prometas atender o pedido deles. O comandante despediu o rapaz e recomendou: vá para casa e não conte a ninguém que você me contou isso. E o menino vai. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de ir a Cesareia esta noite às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta. E aí, que legal. Se não fossem os escritos, irmãos, nós nunca teríamos acesso a essas informações. Se não fosse o apóstolo Lucas aqui, claro que instruído pelo Espírito Santo de Deus, nós nunca teríamos acesso a uma carta lá de um romano do 1º século. E a gente vai ver a carta. A carta é curtinha, uma espécie de bilhete aí, mas eles chamavam carta ainda na época. A carta dizia assim: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações, meu governador. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com as minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é um cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o para o sinédrio deles.
Descobri que estava sendo acusado de questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente à sua excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem à sua excelência aqui o que tem contra ele. Os soldados, segundo o que lhes havia sido ordenado, pegaram Paulo e o levaram a Antioquia durante a noite. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era Paulo, informando de que era da Cilícia. Disse: ouvirei o seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. E assim foi. Amém, meus irmãos? Vou fechar aqui com vocês. E o intuito dessa mensagem é provocar você a querer descobrir o final dessa história. Desculpa. Mas antes de provocar vocês, deixa eu fixar algumas coisas importantes aqui. Vocês viram que Paulo foi preso injustamente. Tudo porque estava sendo fiel ao Senhor. Havia ele voltado de uma grande obra, irmãos. Nós temos o missionário Luiz e a missionária Adriana aqui conosco, e que também vieram de uma grande obra. Assim como Paulo veio de uma grande obra, o que é que naturalmente um cristão esperaria? Agora eu vou tirar umas férias, agora eu vou dar uma descansada, vou renovar minhas forças, para recomeçar o ministério novamente. Não. Um profeta do Novo Testamento chamado Ágabo havia, orientado pelo Espírito Santo, alertado que Paulo seria preso em Jerusalém, e mesmo assim Paulo disse: eu vou. Eu pergunto para você, se orientado pelo Espírito Santo de Deus, eu dissesse para você: olha, o Senhor está dizendo para mim, dizer para você, lá para onde você está indo pregar, você vai ser preso lá, meu irmão. Ainda assim, você se colocaria essa disposição assim, diria: não, pastor, pode ficar tranquilo, pode pedir oração à igreja aí e dizer que eu estou em paz, eu vou assim mesmo. Irmãos, isso é muito sério. Nesse século, neste momento da história em que eu estou refletindo com vocês, quando uma pessoa levantava a mão dizendo: eu quero aceitar esse Jesus que vocês estão pregando, ela praticamente estava assinando a sua sentença de morte. Eu e vocês fazemos isso hoje com tanta naturalidade: eu quero aceitar Jesus, e não temos risco nenhum de morrer. Vejam, eu estou pregando com o microfone sem medo nenhum que as pessoas ouçam. Pelo contrário, o meu intuito aqui é que todos o ouçam. Nós estamos transmitindo este culto para uma plataforma em que todo mundo pode assistir. Será que mesmo assim, eu e você estaríamos à disposição de entregar genuinamente, literalmente, a nossa vida ao Senhor Jesus? Por que estou falando isso, irmãos, nesta noite, para fortalecer a nossa fé? Porque por tão pouco, nós perdemos tantos privilégios em relação ao Senhor. Hoje, o Senhor até me surpreendeu, porque nós sabemos muito bem, né, pastor? Dá uma chuvinha, os cristãos se empolgam. Já observou? Deu um dia de chuva, fala a verdade aí, só eu vim sozinho nessa pegada. Você também não pensou: a igreja hoje vai estar vazia? Levanta a mão assim quem pensou comigo aí, que a igreja está vazia hoje. Viu? Por quê? Porque a gente está acostumado que qualquer coisinha é uma dificuldade para os nossos dias. Qualquer coisa. Eu acabei de falar para vocês de um homem que apanhava por causa do Evangelho, e quando ele era liberto, ao invés de ir para uma hospedaria,
de ficar hospedado na casa de alguém colocar bálsamo lá nas costas dele, até sarar tudo, para depois ele voltar a pregar. Não. Esse homem ia todo dolorido, e chegava na primeira praça que encontrava. Acheguem-se, eu quero falar para vocês. E pregar o Evangelho de Jesus. Eu estou falando para vocês de um homem que milagrosamente, indo para prender os cristãos, foi chamado pelo Senhor, entregou a sua vida de tal forma, e de tal forma que depois ele literalmente entregou a vida dele. Vocês já observaram que as pessoas que mais erram são aquelas pessoas que são mais gratas por terem sido salvas? Você já observou que as pessoas que se sentem mais... isso é certo. Quanto mais pecador uma pessoa se sentir, mais necessitada de Deus elas também se sentem. Quando está na presença do Senhor, é claro. Quanto mais uma vida errada eu tive, agora que estou na presença, mais eu quero fazer, mais eu quero dar, mais eu quero me envolver, porque eu sei de onde... As palavras do diácono Volmer, eu sei de onde Deus me tirou. Porque eu sei de onde Deus me tirou, eu quero também tirar outras pessoas de lá. Vocês se lembram? No dia que Jesus chegou na casa de um homem para comer, convidado por ele. O homem queria conhecer e ver de perto se Jesus era tudo isso que o povo estava dizendo. O nome do homem era Simão. Ele colocou Jesus no lugar de honra na mesa. E no momento em que Jesus estava comendo lá com eles, meu querido Reginaldo, já está intercedendo aí por mim, né? No momento em que ele estava lá comendo com eles, meu Reginaldo, uma mulher vem. O texto é tão agressivo que o texto chama a mulher de pecadora. Nem procuraram saber o nome dela. Disseram, e entrou uma pecadora. Essa mulher veio, lançou nos pés de Jesus, começou a chorar, e com as próprios cabelos enxugar os pés de Jesus. O homem que estava sentado, na sua mente ele olhou para a cena, olhou para Jesus, olhou para a mulher, olhou para os discípulos, olhou de novo e pensou, se este homem de fato fosse o Filho de Deus, como os outros estão dizendo por aí, ele saberia quem é esta mulher, a vida de pecado que ela leva, e nem permitiria que ela tocasse nele. Só pensou. Jesus, que estava do lado dele, olhando para a mulher, olhou para ele e disse, Simão, eu sei quem é essa mulher. Louvado seja Deus. Eu sei quem é essa mulher. E contou-lhes uma história. E disse, um homem devia 50 denários. E um outro devia 500 denários. O dono da dívida, vendo que um dos dois tinha condição de pagar, perdoou os dois. Portanto, eu te pergunto, Simão, qual destes homens vai amar mais o que perdoa a dívida? O que devia mais ou o que devia menos? Então, professor, o homem respondeu lá, mestre, eu creio que o que devia mais. Jesus disse, muito bem, você respondeu bem. E aí volta-se para a mulher. Vê você esta mulher? Pecadora do jeito que é, ou seja, pecadora do jeito que você diz que ela é, do jeito que você pensou, do jeito que você a acusou aí, porque na mente de Simão, a mulher é pecadora, ele não. E se ele é isso aqui, a mulher é isso aqui, olha a vida de pecado que ela leva. Eu não, eu estou lá no templo, eu faço as purificações, essa é uma mulher que vive em pecado, eu não. Então, em outras palavras, o que é que Jesus quer dizer, irmãos? Se eu sou o dono da dívida, a dívida é o pecado, você e ela são pecadores, e ela é mais pecadora do que você, no final das contas, quem vai me amar mais, Simão? Você ou essa mulher? A mulher. Irmãos, quanto mais consciência nós temos que somos pecadores, mais devemos ser a consciência de que necessitamos da graça do Senhor, que necessitamos do resgate dele, que necessitamos da presença dele. Temos a real certeza que é a graça dele que temos mantido de pé.
Não é isso, meu amado? É a graça. Só por causa da graça. Nunca por nossa causa. Nunca por nós. Sempre por Ele. Paulo, Samuel, que eu usei aqui na ilustração do pequeno Guilherme, e todos os profetas, todos os discípulos, tinham essa consciência de que eram pecadores, mesmo sendo homens tremendos de Deus. Lembra do dia que Jesus chamou Pedro? Pedro, venha, vou fazer de você pescador de homens. Foi o que ele disse? Não, mestre, por favor, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Faça como Pedro, faça como Paulo. Se sinta um pecador, necessitado da graça de Deus. Assim e só assim, eu e cada um de vocês que está aqui, cada um de você que está aí, de vocês que estão aí do outro lado, é que vamos estar realmente dispostos a entregar a nossa vida por amor do Evangelho de Jesus e vamos cumprir o tema desta noite: presos por amor a Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus em Cristo te abençoe e te fortaleça, que essa palavra possa achar guarida em seu coração. E como você sabe, eu vou te perguntar uma única vez, para que você não tome essa decisão por emoção ou por insistência minha. Você entendeu o que eu falei? Foi tudo claro para você? Para você que está em casa, você quer se tornar um destes, disposto a entregar a sua vida para o Senhor? Quer chutar o pau da barraca e recomeçar a sua história? Quer ter uma nova vida em Cristo? Se você que está aqui nesta noite quer retornar para Cristo, pastor, eu já aceitei Jesus antes, mas por consequências da vida acabei me desviando, eu quero voltar. Ou você que quer voltar, ou você que quer iniciar esta caminhada, quer se tornar um cristão, a partir deste momento, você que está aqui e você que está aí, faça agora a sua pública profissão de fé. Levante a sua mão assim e diga para mim: pastor, eu quero, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu quero ser um cristão como vocês. Há alguém aqui nessa noite que deseja tomar essa decisão em Cristo? A igreja está orando por você. Tem alguém? Tem alguém que quer retomar sua caminhada? Quer voltar de onde parou? Também não? Aí na internet, no nosso canal, se você disse sim, procure uma igreja batista aí próximo da sua casa. Se não houver uma igreja batista aí próximo da sua casa, procure uma igreja fiel a Deus, que anda obedecendo as escrituras sagradas. Vai lá, procura o pastor, conversa com ele e inicia a sua caminhada como um servo de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos estar orando ao Senhor, finalizando então este culto para a glória de Deus. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria de convidar aqui Tereza Maria e Alex, que são os aniversariantes do dia, e toda vez que a gente tem um aniversariante que cai no domingo, a gente tem o prazer e a alegria de cantar parabéns para você nessa data querida e finalizar o culto orando por essas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesta noite linda de festa ao Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Para a gente finalizar. Você dá uma descansada aí? Louvado seja Deus. Vamos lá. Cadê a Meliana? Na cantina. Ali, já ia falar. Vai lá, sacerdote, buscar a Tereza Maria. Ela já veio aqui, ó. Aê. Essa daqui está fazendo 27 aninhos, esse daqui está fazendo 25, né? A carinha deles. O povo não envelhece não, desde que eu conheço vocês dois, que vocês têm essa cara aí. Vamos agradecer a Deus pela vida deles aqui. Vamos lá cantar parabéns? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos
meus lindos. Parabéns a você nessa data querida. Muitos anos de vida. Glória a Deus pela vida de Alex e pela vida de Tereza Maria. Daqui a pouco eles vão estar lá fora conosco para vocês darem aquele abraço. Já que eu chamei o pastor Marcelo, eu queria chamar a metade dele. Vem cá, minha irmã Edné, a senhora que vai ter essa honra e essa alegria de orar pela vida de vocês dois e orar finalizando o culto desta noite. Essa é a irmã Ednéia, filha do irmão Eli, e é a esposa do pastor Marcelo. Pode dar uma saudação. Boa noite, igreja. Um prazer estar aqui com os irmãos. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, por estarmos juntos aqui na tua casa, adorando o teu nome. Obrigado, Deus, porque podemos ver essa igreja tão linda, crescendo, Deus, exaltando o teu nome. Obrigado, Deus, porque os tempos de escassez passaram. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado o pastor Eliomar para estar aqui. Obrigado por cada um, ó Deus, que tem dado a sua colaboração, ó Deus, aqui nesta igreja. Obrigado, Deus, pela palavra abençoada que podemos ouvir. Ó Deus, obrigado pela vida do Alex, ó Deus, e da Terezinha, que também completam mais um ano de vida, ó Deus, neste dia. Obrigado, ó Deus, continue abençoando a vida deles. Ó Deus, que eles possam cada dia mais gastar a sua vida na tua obra. Ó Deus, continue, ó Deus, nos abençoando no decorrer desta semana, nos dando a tua bênção, nos protegendo de todo mal, de todo perigo. Ó Deus, e que seja uma grande oportunidade de testemunharmos o teu amor esta semana. E a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, dá um abraço a ele. Gente, ouve aqui a instrução do seu pastor. Amanhã é segunda. E essa segunda vai ser? Olha a cara de vocês como tão triste porque amanhã é feriado. Todo mundo alegre, né? Escuta aqui a orientação do seu pastor. Aproveite o dia de amanhã para ter um momento com a sua família. Não invente nada de igreja, pelo amor de Deus. Procure amanhã fazer algo para você e sua casa. Você e sua família. Descanse, passeie, arrume a casa, sei lá, faça alguma coisa juntos em família. Tá certo? Coloca sua mãozinha assim no seu coração, ó. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. Agora, como a gente finaliza toda semana, por favor, quem está do seu lado aí, de um lado, do outro, lá atrás, diga, ó, foi um prazer estar aqui ouvindo essa palavra com você, tendo todo esse aprendizado. Diga no ouvido dele, no ouvido dela. Enquanto isso, hoje tem cantina. A cantina é empadão, o valor é empadão com requeijão, e o valor é R$12 só. Oh, meu Deus! Tá bom? Pode comprar fiado quem não tiver dinheiro, que vocês são boa paga. Tá bom? Agora, por favor, espera aí, por favor, eu chegar lá na porta com os meninos, para vocês nos abraçar, a gente abraçar vocês ali, e vocês poderem dar o parabéns aí de Alex e Tereza, tá bom? Depois disso, com oração silenciosa, os irmãos fazendo aqui o pós-lúdio, o culto está encerrado. Beijo! Vais fazer por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser.